meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Irmão, com amigo, com a Sucuta Evangélica FM, setanha mantenha da irmandade, na dia o paz do Senhor, para estar com bom, nesse momento que nós temos para poder ler a palavra de Deus e não meditar nela, nesse momento. Para Deus abençoar, maneira que sempre você está ligado com 92.4 MHz e o rádio evangélica que tem emitido a partir de Gabu para lá, não é que você está nela. A boca acompanhando através de canal de Evangélica FM ou através de Facebook, certa não mantenha a irmandade, no dia o paz do Senhor para estar com bom. Nesse momento, na convidar para não ler um texto de palavra de Deus no Antigo Testamento, para não poder ensinar algumas lições para a nossa vida nesse exato momento. Na convidar para não ler a cantiga de mulher chamada Ana, maneira que engaba Deus. E naquela conversa não pude olhar manga de coisas bom que Ana te ensino, que pude ensinar também algumas lições para a nossa vida na dia de hoje. Ora que não pensa nessa mulher chamada Ana, talvez alguém pode caso conselho e que ouve nada ainda a respeito dela. E buscar com curiosidade para me saber, mas esse calana que não bem papiado dela. Na palavra de Deus, Bíblia, não tem manga de gente que mencionaram com esse nome de Ana. Mas é Ana e um Ana especial, que mencionado lá essa história no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Aliás, capítulo 1 desse livro de Samuel, e começar contando a realidade de vida dessa mulher, nessa família onde que estava nela. Coisas que pude ensinar, manga de coisas na vida. A mim sempre está fica admirado, ora que na lei, esse acontecimento que passa na vida des homens. Aliás, na vida des mulheres, assim que está certo. Ana e uma mulher que passa momento difícil na sua vida, mas diante de tudo que lá, e continua sendo firme na sua confiança na Deus. E luta-se guerra, e passa-se luta, e passa-se problema, com o olho fincandado na Deus. Se sentido todo o tempo, estava na Deus. E que lhe ajudar e conseguir vitória, e a hoje por servir de lição para mim, como. Nunca saber que luta, que minha querido radio 20, está nele nesses dias, nesse tempo. Mas, nem a também porque por receber que a luta que a mim está nele nesse tempo, nesse momento. Mas o certo é que sempre na vida está com algumas lutas, alguns desafios que não tem que enfrentar. Dentro daqueles desafios, não está precisando de alguns qualidades de comportamento que deve ser bom. Comportamento que deve ser bom para que não venha contra Deus. Verdade que a hora que o problema tem, hora que o problema chega na nossa vida, para não concentrar, não fazer coisa direito, que ele está bem sendo brincadeira. Mas Deus sempre está pronto para ajudar-nos, para não poder fazer coisas na maneira certa. Ele comanda, na convidar espera que uma busca com a Bíblia na mão, se é do versão impresso, aquilo que não está falando de carta, vou poder abrir no capítulo 2 do primeiro rei, aliás, 1 Samuel. E se buscar com ele também na versão digital, que é do quilo de telemóvel, ou tablet, ou no computador, mas geralmente deve ser mais na tablet ou na celular, telemóvel, digital. Vou poder abrir 1 Samuel capítulo 2. Nona lei é ngaba com es mulher, ngaba Deus. Para não jubi, que não pode ensinar com ele, para não vida nesse momento. Palavra do Senhor fala com Ana ora e fala. Minha coração está contente no Senhor. Senhor, e alça minha cabeça. Na rinha inimigos, para bem estar contente, maneira que salvam. E que tem
alguém puro suma Senhor, outro que tem fora dela, e que tem nenhum rocha suma no Deus. Cabo njatatiu com orgulho, nem cabo dessa palavra de njatamento sai na boca, para Senhor e Deus que tá sabe tudo. Ele que tá pesa obras de gente na balanço, mansaças de soldado forte quebrado, aqueles que na singa para cair, era não vai ser força. Aqueles que estava farto, é na buscar trabalho para poder olhar comida. Aqueles que têm fome, goste, é para ter fome. Mulher que cata padi e tem 7 filhos. Aquele que tem manga de filho e fica fraco. E Senhor que tá tira vida, também e tá da vida. E tá põe alguém chega na cova de morto e tá lantando da gente de lá. Senhor que tá da coitadessa com riqueza. E tá baixa gente e tá lantando da gente. E tá lantando da coitada de chão, aliás, na chão. E tá aí alça na montudo quil que tem nada. E tá pulpa e sinta na metade de filhos de rei. E tá fácil para ir da trono de glória. E Senhor que tem fundamento de terra. E firmanta mundo riba dela. E na guarda pede quiles que dizer. Mas gente mau na fica mudo na sucuro. Pabia e capa força que o homem tanganha. Versículo 10, para não acabar a leitura. Que ele escuta respeita Senhor, é na quebrantado. Lá nasceu e na tormenta contra eles suma turbada. Senhor na julga todo mundo e na dá poder para si rei. E na lantanda a cabeça de quil que cuide para cedo rei. Essa é a oração des mulher chamado Ana. Se você ouvir com atenção, essa oração, você pode olhar manga de coisas bom. Algum de que coisas bom que não pode tirar de lição na vida des mulher, nessa conversa que te ensino ali, e cedo esses. Ana começa a reconhecer nesse coração contentamento que tem. E fala, minha coração está contente na Senhor. De que contentamento estava na coração, de que contentamento que está na coração de Ana, estava focado nela e na Senhor Deus. Este tem que começar cedo já na mostrar como de que a fonte de contentamento deve estar nela e deve ser na Deus e cana pecador e cana qualquer outra riqueza que por ter nesse mundo. Mas o contentamento deve estar na Deus. E para por entender sentido fundo dessa conversa, e bom para você ter noção de Ana ele quem. Para se alguém falar como não está contente, mas buscar se becal situação de câncer, de tristeza que vive nela para que chega naquela fase, naquele momento, e que está muito fazer sentido. Portanto, entender como bom, se tu não estava já contente. Mas na caso da Ana, e uma mulher que cá experimenta contentamento para manga de tempo. E uma mulher que passa situação de humilhação, de se comboça, para ver como e ser uma mulher que cá tem a condição de padir. Palavra de Deus contando como Deus que disse a Ana para padir. Mas, se companheiro de casamento, aquele que casa é junto ao homem, que não está falando no Guiné-Bissau com bossa, chamado Penina, que lá está padir. Então, Penina está provocando tio e está passando a vergonha. Escritor desse livro, que está ensino conversas que Penina está tirando para Ana.
Mas não pode imaginar de manga de maneira, ora que não pode olhar alguém grande na mesquinha e na chora a ponto de capo de comer, na hora de festa, que é sinal de comer, coisa que yobe, na verdade e sabe. Que ela diz a Ana fica na tristeza para mangar tempo. Mas também, ora que alguém que tem filho, tanto homem como mulher, que ela está sendo preocupação. Manga de casamento no dia da os, exatamente nesse momento que nós compartilhamos a meditação. E tem portas de casamento que está comprometido. Ora que não fala comprometido, que significa como? Sossego que tem lá. Homem que mulher, é que não tem outro para de como? Filho que está na metade. Famílias de todos os lados, miti a boca ou outros vizinhos cholando já ser conversas diante de que situação. Sossego que tem lá, que sabe está na vida de que família. Para de como? Filho que tem. E era a situação que a Ana passava, e passa aquilo para mangar tempo. Se você ler o capítulo que passa, primeiro capítulo dessa carta, ou livro, você olha como Ana passava momentos de humilhação grande. Mas o que fazia? Sempre ir buscar Deus para ser a solução para esse problema. Que ela está ensinando, e está ensinando, querido Radio 20, como tudo e qualquer tipo de problema que pode vir em riba de nós. Nde caminho que não dibre vai nele. Quem que não dibre chamando no problema. Quem que não dibre convidar para ir ajudando. E dibre ser Deus. Para ver ele que solução para todo problema que o pecador pode ter nesse mundo. Ana descobriu esse segredo. E está escrito na palavra de Deus para no ensinamento na dia da os. Então, hoje que Deus responde a oração de Ana e para o filho, Deus lembra dele e dá-lhe filho, Ana pode chegar a declarar com sua boca como minha coração está contente na Senhor. Está contente na Deus. Para ver que? Para ver Senhor e alça minha cabeça. Não pode notar como Ana passava período de tempo, talvez de anos, na alça e andar com a cabeça empinado. E andar com o olho baixado para chão. E catosa de obedientes. Ora que gente na papia, e tá pensa direito antes de papia. Ora que gente na jubi, aquilo que eles têm, ele tá jubi ao redor dela, e tá olhando como, e cá tem nada. E dingue. E tá senti humilhado. E tá senti como talvez, não amaldiçoado não comandando está com esse problema. Então, e tem a sabe, nesse coração. E tem a sabe fundo. Mas, e se bijubi para Deus. Esse ensinamento para mim que bom, minha querido irmão. Qualquer problema que nós estamos nós. Qualquer problema que na bem amanhã. E tem que lhe na bem amanhã que não vai se binda. Hora que bem chiga. Se cá chiga até aos. Hora que bem chiga. Como caminho que bom, não deve de agir. Não toma exemplo de Ana para ensinar a maneira de comportar hora que o problema chegando na vida. Maneira que Ana fiança na Deus e pôs esperança na Deus e busca Deus na todo tempo de vida, Deus ouviu, Deus cuidou, Deus faz esse contentamento e torna completo. Gosta a partir de que momento que Ana pode fazer? E podia gostar rir diante dos inimigos. Para ver que? Para ver como Senhor Deus e salvar. E salvar de quê? E salvar de que situação de humilhação? E salvar de que situação de olhar como a boa mulher sem valor nessa família. E por ser como minha querido Radio 20, Cana passa exatamente a mesma situação que Ana na porta de casamento. E por ser uma outra realidade que a amigo Bonona vive hoje. Mas, ensinamento de Ana pode valer para nós. Cana tira a confiança de Deus. Cana tira o olho de Deus. Não continua a pensar nele, não continua a fiança nele. E Ana te ensina também uma outra informação importante sobre quem que é Deus que ele fiançava nele. Assim, que ela ajuda e ajuda a querido Radio 20 para não confundir Deus. Para bem na crioulo não usa a mesma palavra Deus, mas é tudo que serve de Deus. Tudo que não está chamando assim, é tudo eles que serve de Deus. Não pode parar não olhar como e tem Deus e tem Irã.
E duas coisas diferentes. E tem caminho de Deus e tem caminho de Irã. E tem caminho de Deus e tem caminho de Satanás. E tem, cano de essa coisa. Agora, se cá ficando claro na cabeça, não pode pensar como que o Senhor Deus de Irã que pega-se atrás, ele solução para o problema. Toma sentido. A mim também, para não tomar sentido. Ndibre de direito para na quem confiança nele. E Ana te ensina informação de Deus para não poder saber como é que é Deus de cedo. Que comandando te essa informação para mim, na nossa meditação nesse momento, e para não poder ouvir quem que é Deus de cedo, para não ouvir se realmente na Deus que a mim não fiança. E ser mesmo Deus que há na fiança nele, que dá contentamento, que alça-se cabeça, que alça-se rosto, que dá contentamento para poder rir, que ri para mangar tempo. Ana fala no versículo 2 como é que tem alguém puro, suma Senhor. Puro significa que limpo, que não tem nada de maldade dentro dele. Deus que a mim não está serve. E ser Deus limpo me? Não pode ouvir questão de Deus que não está seguindo para serviço contra sendo limpo desde o lugar onde que não adorar nele. E carro limpo ou carro sujo. Que a aparência de que Deus trabalho que Deus está fazendo para nós. E ser do bom trabalho ou está sendo mau trabalho. Ora que ser do mau trabalho, se está adorado na carro sujo, se tem coisas que é limpo, sucundido por mais pequenino que cedo, então, e que cedo que mesmo Deus que Ana fiança nele e a mim que vão convidar para não fiança nele. Para bem contando como é que tem alguém puro suma ele. E que tem alguém puro suma Senhor. Fora dele na terra, e que tem. Ok? E torna-te ensino outra informação de como e que tem rocha suma no Deus. Rocha é o que? Carro de segurança, carro firme. E Ana te um conselho para mim que bom. Hora que coisa na correndo bem. Hora que cana correndo bem. Para não tomar sentido, para não cair nessa armadilha de versículo 3. E fala que bom já está tio com orgulho. Amigo bom, mangarbias não está sendo tentado. Nota, olha que na medita nesse texto, nota como mangarbias tentado até cair naquele erro, de já está como não sei aquilo outro, não faz aquilo outro. Já está, não tira a palavra de orgulho de minha boca. Olha que na medita nesse texto, fala Deus, tem pena de me perdão. Para bem já está na montão. E Ana na sinan li como um cadibri já está com orgulho na minha coração, dibri tem respeito para Deus. E para respeitar Deus, para livrar de já está com orgulho, para bia de como tudo é orgulho, tudo é capacidade e que pode fazer nada de bom se Deus quer intervir, se Deus quer entrar com sua ação, que lá não muda nada. Então, só sucesso que Deus pode dar, aquilo que não ser o melhor, mas aquilo que pode já estar com a própria cabeça, com orgulho e que não ser bom. E Ana fala como nem acabou de essa palavra de enjetamento sair na boca. Se man conta já. Mangar as palavras de enjetar de orgulho sair da minha boca. Bota punta também na boca cabeça. Anta palavra de enjetar na maneira que está direito, castigar sair na boca também. Minha querido ouvinte. Que comanda palavra de enjetar com orgulho que sair na boca? Ana disse uma explicação para aquilo. E fala, papia, Senhor e Deus, escuta sabe tudo. Tudo caminha papia. Senhor Deus e Sibil. Não só como é Sibil, mas ele também está pesa trabalho de cada pecador. Está pesa nha trabalho. Está pesa na balanço. Esse está mostra que Ana não usa uma figura de linguagem, com gente de interpretações de Bíblia está falando figura de linguagem. E que significa que Deus tem um balanço lá no céu, para tudo que faz no mundo, e não vai meter na balança para pesar e falar, este tem tanto quilo, outro tem tanto quilo, pagamento sério, aquilo outro. Essa figura de linguagem, ora que alguém que tem entendimento certo de palavra de Deus, e podia não entender, e podia não pensar na coisa de Deus. Que lá te levando alguém na pensa outro viagem como livre fazer manga de coisas bom. Lá agora que na bem tem quilo manga de se mora que tem 10 kg de arroz, com quem que tem 1 kg de arroz, quem que mais tem quilo e a mim que tem 10. Mas diante de Deus nem sempre é assim. Nem sempre é assim.
Claro que Deus não pesa trabalho com fazer. Claro que a quantidade de trabalho com fazer na conta e tem valor. Mas que aquilo que na condiciona a salvação e que aquilo que na condiciona, que na série condição, essa palavra condiciona, aquilo é português. Pensando é bem cansa, outros que muito bem te assumam assim. Indicando ser razão para Deus poder dar ou cada aquilo que merece. Mas a bondade de Deus está manifestada na mim, independente da quantidade de quilo que por ter com que tem. Ana chamando atenção que quem cadibri faz na minha cabeça para já tá como a mim fazia isso, faz aquilo outro lá. Para fiança como não tem bom resultado. Em cadibri faz aquilo e cadibri sai de minha boca. Essa conversa de njata na montão. Esse njata te leva por orgulho. E ele Ana fala como pecador cadibri faz aquilo de para cá ninguém faz aquilo. Amigo bonha querido irmão, canon jata. Não fiança na Deus com coração humilde. Para que para Senhor se tudo custa. E se tudo custa. Se balanço que na bem jubi, nha trabalho, na se maneira que na bem cedo, nunca se brinca por definir o que lá, mas ele ina bem recompensando, ele ina bem recompensado. E Ana disse outras informações importantes para mim, e fala como mansasas de soldados fortes quebrados. Esse que? Mansasa para dia da os e material que está muito usado tio, mas monteadores da CBQ ou SBQ e tipo de canhaco pequenino que está usado para poder atacar o inimigo ou para ferir alguma coisa hora que vai mato para vai monte. No dia da os fica muito tio, mas e material para aqueles que têm noção para ter ideia de como e material de defesa, material de guerra, material que está usado na guerra para matar qualquer limária ou o inimigo que seja o próprio pecador. Então, mas aqueles que estão usados, Ana te ensina essa informação do como mansassa daqueles soldados que servem mais forte. O que acontece? E quebrado. Quem quebrado? Deus. Qualquer mansassa, qualquer canhaco, qualquer material, instrumento que o inimigo está a usar para ferir minha vida, para ferir a vida, para atacar minha vida, para atacar a vida. Isso é o mais forte de que o Suma que Ana estava rodeado e atacado para o inimigo que era mais forte do que ele. Que ele era mais produtivo do que ele. Isso tem mais bom resultado do que ele. Mas Deus está usa essa bondade para quebrar aquela força de mal, para libertar-nos. E Ana fala como aqueles que na singa para cair. Assim que Deus está fazendo, irmão. Se não na singa, mas não cá singa, toca não sai fora de Deus. Não cá sai fora de Cristo. Dia, Senhor, na renovar a força. Assim que faz com Ana, e renovar-se força, e renovar-se ânimo, e renovar-se contentamento, e alça-se rosto que tampina baturo o tempo. Qualquer condição com está nela os. Qualquer condição com minha querido Radio 20 está nela os. Será que não é boa singa? Será que a mina singa? Na vai para vai cai? Senhor, aquilo que está renovando força, se não cá esqueci dela. Senhor, aquilo que está dando força, e está quebra força de inimigo que é mais forte do que nós, que vem para atacar. Deus que está quebra arma daquilo para dar vitória. E falar como aqueles que estavam farto, gosto que tem, né? Coisa de comer que tem. Ena e anda para buscar trabalho para por ter que de comer. E Ana fala no cabantar versículo 5 do como mulher que capurba padi e tem negócio e 7 filhos. Boia, Deus está fazendo milagre. Deus está fazendo milagre na sua maneira. E está fazendo milagre na sua maneira. E aqueles que têm uma manga de filhos, gostam que tem. É torna fraco. Para ver que? Para ver Senhor que está controla tudo coisa no mundo, Ele que tem controle na Simão. Ele comanda amigo bom. Qualquer problema que não enfrenta, não se não põe no fiança na Deus, não põe no esperança na Deus, não pera nele para se vontade fazer na nossa vida. Amém? Senhor que está da vida, também está tira vida. Senhor que está tira vida e Ele também que está da vida. Que significa como? Onde que morto tem nele. Se Deus dizer que uma vida não tem ele, não tem lá. Se onde que vida tem nele, Deus dizer fala como não, li vida que não tem mais, que não tem lugar de morto. Deus não faz aquilo morto não passa tem lá.
Ele comanda, amigo bom, não deve fiança unicamente na Deus, não na nossa própria cabeça, nem na outro pecador, para a solução de minha realidade, de minha vida, está na mão de Deus. E Ana fala como, e Deus que está põe alguém para ir para chegar na cova de morto. Milagre grande. Olha esse versículo, suma uma profecia profundo que Ana não dava nesse momento, e na papia de uma realidade que era comum naquele tempo. E assim como o Espírito do Senhor estava e tomava controle de vida das mulheres e começaram a mostrar trabalho, grandeza, a maneira que Deus está trabalhando. E mostrar como Deus que está da vida, Deus que está tirando a vida. E mostrar como alguém está chegando na cova de morto para ver como Deus que pode pôr para chegar lá. Alguém também está saindo de cova de morto para lugar de vida. Quem que dá aquela condição? Deus que está fazendo aquilo. Olha, quando na papia conversa, Cristo cabimba para fazer manga de milagres, suma que faz no Novo Testamento. E antes dessa história, a menos como, e tem alguma coisa que acontece que não nota dela, ou talvez minha querido Radio 20 por notar dela na Bíblia, mas livros anteriores, que está mostrando como, e tem esse acontecimento, a ponto de não conseguir entender de como alguém morre e lanta de vida. Suma camica boa, não pode saber como Jesus lantanda gente que morre, e lantanda Lázaro, não sabe como Elias lantanda outros gente que vêm morrer também. Então, esse tipo de milagre que acontece naquele tempo, se não olhar para sequências, não se bem pode até estar errado, mas e parece como Ana na papia de alguma coisa que está mostrando a grandeza de Deus, quem que revelar ele e era unicamente o próprio Deus. Para Deus está papia através de aqueles que pôs fiança nele e ela obedecer. Assim que Ana pode olhar como para morrer ou para viver, e decisão de Deus. Que caminho que você pensa? Não está pensando como pecador que não mataram, é que assim. Toco não está merecido mais do que Deus próprio. Mas Ana contando como só Deus que está põe pecador para morrer. E Deus também tem o poder de bailar na que cova de morte e falando, sai, bem para a vida, volta para a vida. Então, amigo bom, querido ouvinte, onde que não livro põe na fiança nele e na Deus? Que não disse, não causado, não levado para medo, não humilhado, não pudo, não entrar nas coisas que caça direito, não tira a confiança de Deus, não tem medo de morrer, não pensa pecador na bim matan, alguém na bim matan, alguém na fazem janfa. Não desespera, que não faz aquilo. Amigo bom, que é do crente na Cristo Jesus, não tem aquele Deus que tem poder na Simão. E se poder está na mão de Deus, a mim está na mão de Deus, quem que pode levar para morto? Se ele próprio Deus que autoriza. E que tem. Para que agora quem tem que ficar fadigado? Para que agora quem tem que perder sono? Na pensar na ratos que não cutucatar na todo lado. Na pensar na gato que não passa na rua. Na pensar na ramo que não balança na zinco no outro lado da minha casa. Para pensar, bom, não cuida jamfa que chiga já na mim. Irmão, e que importa qual tipo de barulho que pode acontecer à volta da minha casa de dia ou de noite. Deus está na no lado. Deus que estava também junto com Ana e fazia Ana olhar como diante do problema que ele não vive. Deus que estava com ele. E olha que Deus lá entendeu que situação, Ana começou mostrando quem que é Deus de cedo. E que Deus que tem poder para manter alguém com vida. E tem poder também para tirar alguém de vida. Então, não é ele caminho que não deve fiança nele. Deus que está tirando alguém de coitadeza e levar para a riqueza. E está tirando alguém também de riqueza para coitadeza. Deus está fazendo tudo as coisas para ver poder está na Simão. Outra hora, nós está e pensa como bom, é riqueza que tem para ver minha capacidade, para ver minha direção, para ver se trabalhar direito com o dinheiro, como andar e rendir, como andar multiplicando ganhas para ser um bom trabalhador. Que não é naquele sentido. Quem que está ajudando para não ter riqueza? Quem que está ajudando para não perder também riqueza, mas não deve manter no rumo certo, e próprio Deus. Então, se não riqueza aumenta. Na outra parte de conversa de palavra de Deus, e falando como se contra não riqueza burri, se tio, para que não põe no fiança nela, para ver um dia por debaixo desse caminho. Se contra também não catena na riqueza, se não catena não está na rola na coitadeza, não se está na cao de coitada não humilde. Não pode ter, Ana te outra conversa e fala como, aquilo que sinta na chão, na cao cinza, na cao de coitadeza.
casa de palha, ou casa própria, nica de palha, de cobrir com cartão, com outros colados materiais, que não por falar de sem valor. Na no estado onde que nós está nele, onde caminho como não livre por uma fiança, na esperança e na Deus. Para Deus que te dá riqueza, e Ele também que te tira riqueza. Cá não vai buscar riqueza na maneira errada. Ana na ensino é conselho para mim para não cuidar com a cabeça. Para não tomar sentido, para que não alça a cabeça com nada. Para que não baixa, não lantana na cabeça para coisas que cá de verdade, com coisas que cá sendo bom. Para acabar na meditação, me se acabar com a última coisa que Ana disse nessa oração, que está no versículo 10. E fala, aqueles que está resistir, Senhor. Resistir que serve aqui? Aqueles que está resistir, que está certa conversa, que está certa ordem de Deus, que está fia na palavra de Deus. Aquele que escreveram na Bíblia Sagrada para ele, coisa que está contra coisas de Deus. E está lançando para guerrear contra Deus. Ana conta como que ele é quebrantado. Que significa que? É não acabado com ele. Logo, e chamar a atenção para mim, como coisa que nós estamos na luta contra ele. E de Deus ou de Deus? Não toma sentido. Para se calhar como nós estamos na luta contra coisas de Deus. Ha! Ana disse claro como aqueles que estão resistir, que na luta contra Deus é quebrantado. Ora que quebrantado, o que não acontece? É que Ana continua. De Ana fala como lá nasceu, Deus na tormenta para ele suma turbada. Na tempo de hora que arranca assim, que manga de bento com lampa, pá. Gente esturta foronta. Gente esturta foronta. Então, para mim, que não toma sentido para cá não está na ter coração ou atitude de resistir trabalho de Deus. Para ver que Senhor Deus ina julga todo mundo. Que ele caminha fazer abertamente, que ele caminha ou a boa fazer abertamente, Deus ina julgar. Minha guerra contra o trabalho de Deus. Guerra contra o trabalho de Deus. Minha guerra contra gente que Deus na luta, a gente não usa para se trabalho. Minha ódio, minha plano de poder acabar com eles. Deus ina bem lanta contra mim. Para bem estar a resistir. E palavra que a Ana se fala como Deus na quebranta aquilo. Então, para mim, se nós estava na posição de guerreadores, na Gabo não está falando na guerreal. Alguém na guerrean. Então, se é alguém que na guerreia outro, mas que está conforme o plano de Deus, e bom pampara. E bom pampara, para consigo chamar a atenção da palavra de Deus, com a Ana Ticino, e mostrando como Deus não bem castiga aquilo, Deus não bem julga aquela atitude. E a hora que Deus julga, o resultado final é ser o quê? Na condenado ou não condenado. Amigo, bom, não deve ser o giro. Para não pôr no fiança na Deus, para que não luta contra o plano de Deus, para que Deus que tem controle de tudo que está nesse mundo. E Ana acabante fala como esse fundamento, não por falar como alicerce de que o mundo firma nele, está na mão de Deus. E ele, Deus, lá que firma nele, tudo é parte de que amigo bom não vive, é mundo com todo tamanho que tem. Deus na sustentar na Simão. Ele que tem poder na Simão. Então, se ele que tem poder na Simão, ele que funda o mundo e faz ele existir na maneira que está nele até a nós, quem caminha para não resistir contra ele? Pelo contrário, não deve ter medo dele no hospital. Ora que não tem medo de Deus no hospital, o que não acontece? Deus ainda está a nosso favor, Deus ainda abençoando, problemas que não vêm, suma aqueles que vêm barriba de Ana, Deus próprio que não toma conta dele e não defendendo. Se tem alguma coisa que não diga fortemente na nosso coração, suma que Ana diga, tio, nessa vida, e que consiga bater nele, e leva tempo, mas diante de tudo que situação, e continua na pera na Deus, e que guerreia contra pecador, e que lanta contra si homem, e que lanta contra si combosa, mas põe se fiança na Deus. Ora que cedo, sim, amigo, não põe no fiança na Deus, Deus ina respondendo, Deus na tira vergonha riba de nós, Deus na guerreia para nós, e na quebra aquilo força de mal, que na bem, e perceba como ina acabar com nós. Se não vida está na mão de Deus, quem que pode acabar com nós?
Se minha vida está na mão de Cristo, quem que pode acabar comigo? Se a vida está na mão de Cristo, vou andar na obediência a palavras e mandamentos da palavra de Deus. Na hora que nós falamos a palavra de Deus, acabou de dizer, Bíblia Sagrada, aquilo é a palavra de Deus. Se não obedecer aquilo, e andar na vida limpo, suma que Deus é ser limpo, justo, confiança nele, quem que não pode acabar comigo? Palavras de homem de endiatamento, e não ser só a montão, sem resultado. Assim que acontece na vida de Ana. Olha que Deus age para ela, e alçar seu rosto. Olha que Deus age a seu favor, Ana torna a rir. Meu irmão, Deus me se fazendo rir. Deus me se alçando o rosto que está empinado. Olha que Deus responde para ela. Oh, maravilha. Coisas interessantes acontecem na vida dessa mulher. E sirve Deus que mandei por a grandeza de Deus que te ensino nessa oração que amigo bom nesse momento não está na meditando nela. Não põe no fiança na Deus, não pera nesse Deus, na tudo e qualquer situação que não pode estar nela ou que não é bem pode estar nela no futuro. Não põe no fiança na Deus para ver ele que ser do Deus que tem controle de nossa vida, de mundo, para dar vida, para tirar vida, para dar riqueza, para tirar riqueza. Que agora que nós devemos fazer? Diante de tudo isso, não fiança na Deus, não pera nela. Amém? Para Deus abençoar, não já para ter a continuação de bom dia, para não viver suma Ana, com no olho, na esperança fixado na Deus, na Cristo Jesus. Amém? Para Deus abençoar, tenha bom dia. Evangélica FM entrando em cadeia com Rádio Solmansi. Bucaba de Sucuta, tempo de meditação de Aos. Para Deus te abençoar. Um rádio com compromisso com verdade.